Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para a nossa terceira aula de termoquímica, que falaremos especialmente sobre entalpia de formação. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão da segunda aula do nosso curso aqui de termoquímica. Se você ainda não assistiu a essa aula, você pode procurar aqui no nosso canal, ou também tem um link especialmente aqui para você no card. Lembrando também que nós fizemos uma aula especial só com resolução de exercícios de uma lista que eu preparei especialmente para vocês, certo? E na aula passada, então, nós vimos a equação fundamental da calorimetria, a famosa Q-macete. E além disso, nós também vimos o funcionamento de calorímetros, tá? Então, nós fizemos uma série de exercícios de como calcular as quantidades de calor, seja em joules, seja em calorias, e também como calcular calor específico, que são os conteúdos mais cobrados e mais importantes quando nós falamos da equação do Q-macete. Só então falando o contexto dessas aulas é que basicamente quando a gente fala de termoquímica, o mais importante é como descobrir o valor de ΔH, ou seja, de variação de entalpia. Nós vimos que há dois modos, basicamente. O modo experimental, que é utilizando calorímetros, nós vimos na aula passada, e hoje nós começaremos a ver os métodos teóricos. Basicamente, existem três tipos de método teórico. O primeiro é a entalpia de formação, que é o que nós veremos nessa aula, e nas próximas nós veremos entalpia de ligação e também a lei de Hess. Mas, para falar de entalpia de formação, a gente precisa entender um pouquinho o que são as reações de formação. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que são as reações de formação, eu trouxe aqui, por exemplo, a molécula de água. Nós sabemos que a molécula de água é H2O, portanto, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E como são formadas essas moléculas de água? Isso que a gente tem que se perguntar. Basicamente, as moléculas de água são formadas do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Lembrando, né, que átomos de hidrogênio não são encontrados sozinhos na natureza e nem átomos de oxigênio também não são encontrados sozinhos na natureza. Na natureza são encontradas moléculas de hidrogênio, certo? Que são dois átomos de hidrogênio junto, e moléculas de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio juntos. Por isso, pessoal, a molécula de água, então, é formada através da molécula de hidrogênio, certo? Então, os hidrogênios vêm de uma molécula de hidrogênio, H2, e também de uma molécula de oxigênio. Só que como a molécula de oxigênio tem dois átomos de oxigênio, para formar água, na verdade, a gente vai precisar de meia molécula, ou seja, de um único átomo de oxigênio. Então, a água, H2O, é formada por uma molécula de hidrogênio e meia molécula de oxigênio. Na química, geralmente, a gente não costuma fazer essas representações da forma como vocês estão vendo aí na tela. Geralmente, nós escrevemos no modo de reações químicas. E você deve estar acostumado a ver da seguinte forma. Então, ali, uma molécula de hidrogênio mais meia molécula de oxigênio formam uma molécula de água, tá bom? Então, essa daí é uma reação de formação da água, porque nós estamos formando 1 mol de moléculas de água. Feita essa reação, foi possível realizá-la em calorímetros ou bombas calorimétricas e foi descoberto o valor de ΔH dessa reação. Esse valor é de menos 286 kJ por mol. Só tem um pequeno detalhe, pessoal. Essa reação foi feita em condições específicas. Por quê? Para que a gente possa armazenar ela em tabelas e as pessoas possam refazê-las em seus laboratórios. Portanto, assim foi criado o estado padrão. São condições específicas onde foram calculados os valores de ΔH para que sim fossem feitas tabelas com os valores de entalpia de formação. Então, o estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais comum e estável, a 1 atm e a 25 graus Celsius. Então, todas as vezes que falamos que determinadas reações foram feitas no estado padrão, significam que foram feitas nestas condições. Tá? Isso ajuda por quê?
Porque toda substância simples, no estado padrão e na forma alotrópica mais estável, a forma alotrópica que a gente encontra mais comumente, a gente vai ver um pouquinho de detalhes já já, tem entalpia igual a zero. Então, a gente vai perceber que isso vai nos ajudar demais. Então, uma série de substâncias, as substâncias simples no seu estado alotrópico mais comum, vão ter valor de ΔH de formação igual a zero. Por exemplo, nós temos aí o H2, o O2, o ferro metálico, o mercúrio líquido, o cloro gasoso, o carbono grafite e o enxofre rômbico. Todos esses daí, eles vão ter a entalpia de formação igual a zero. E esse zerinho que vocês estão vendo aqui, ele representa precisamente que esses dados estão no estado padrão. Então, sempre que você for ver ΔH e esse zerinho quer dizer que a reação foi feita a 1 atm e a 25 graus Celsius, tá bom? Só que nós percebemos que todas as substâncias aqui estão no seu estado alotrópico mais comum. Ou seja, nós sabemos, por exemplo, que na natureza o oxigênio se apresenta de duas formas. Ou O2, que nós chamamos de gás oxigênio, ou O3, que é chamado de ozônio. O O3 vai ter a entalpia de formação diferente de zero. Por quê? Porque ele não é o estado alotrópico mais comum do oxigênio. O carbono também pode ser encontrado de diferentes formas na natureza. Por exemplo, o carbono grafite, que é o estado alotrópico mais comum, então por isso ele tem entalpia de formação igual a zero, e o carbono diamante, que não é o estado mais comum, por isso vai ter entalpia de formação diferente de zero. Um outro exemplo é o caso do enxofre. O enxofre, por exemplo, pode ser encontrado no estado rômbico, que é o estado alotrópico mais comum, por isso o ΔH vai ser igual a zero, mas ele também pode ser encontrado no estado monoclínico, e esse estado não é o mais comum, por isso ele tem entalpia de formação igual a zero, certo? Isso nos permite, então, dizer que se a gente voltar aqui para a molécula de água, essa reação que a gente vai ter aí é a reação de formação. Então, aquele valor de ΔH é chamado de entalpia de formação, porque nós estamos formando água. O mais importante aqui, pessoal, é que numa reação de formação, eu só vou formar 1 mol de produto, certo? E nos reagentes só estarão substâncias simples, ou seja, são aquelas substâncias formadas por um único tipo de átomo, no seu estado físico mais comum e também no seu estado alotrópico mais comum. Tá? Isso é a definição de reações de formação. Olha só que interessante. Aqui a gente tem um diagrama de entalpia dessa reação. Perceba o seguinte, ó, o hidrogênio é uma substância simples no seu estado alotrópico mais comum. O oxigênio também é uma substância simples, é formado por um único tipo, no seu estado alotrópico mais comum. Portanto, o valor de entalpia é igual a zero, como nós vimos na transparência anterior. Ao formar a água, nós podemos dizer que, então, todo esse valor de ΔH aqui é o valor de entalpia de formação da água, tá? Que é justamente o valor de menos 286 kJ por mol. Então, olha só que interessante. Esse zerinho aqui, a gente acabou de descobrir que ele significa, então, que essa reação foi feita no estado padrão, e esse Fzinho representa que é uma entalpia de formação. E para ver se a gente entendeu bem essa questão de reações de formação, eu trouxe aqui uma série de reações para mostrar como elas são escritas. Então, a primeira é a reação de formação do CO2. Então, lembrando, o produto, né, como a gente está querendo formar o CO2, o produto vai ser 1 mol de CO2. O CO2, ele vem da onde? Ele vem do carbono, né? E qual é o estado mais comum do carbono? Carbono grafite. E o oxigênio, o estado mais comum é O2. E fazendo experimentalmente, descobriu-se que esse é o calor de formação do gás carbônico. E agora no caso do ácido sulfúrico, pessoal. Novamente, a reação de formação do ácido sulfúrico vai formar como produto 1 mol de ácido sulfúrico, sendo que o ácido sulfúrico H2 vem do gás hidrogênio,
O enxofre vem do enxofre rômbico, que é o mais comum, e o oxigênio vem do gás oxigênio. E a gente coloca esse 2 aqui para fazer o balanceamento, porque cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes 2 dá 4, e no ácido sulfúrico nós temos também 4 átomos de oxigênio. E agora o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é formado por hidrogênio, só que perceba, olha só, você tem um único átomo de hidrogênio. Então você aqui precisa colocar meio justamente para mostrar que é apenas um átomo de hidrogênio que vai ser utilizado. E o cloro? O cloro vem da onde? O cloro e todos os halogênios, família 17, são encontrados na forma diatômica. Então, no caso do flúor, é F2, no caso do cloro, é Cl2 e assim por diante. Então, no caso aqui, nós temos cloro gasoso, certo? Cl2, mas como nós precisamos de um único átomo de cloro, por isso eu coloquei o meio na frente também. E por fim, o hidróxido de cálcio. Aqui nós já vimos o oxigênio e o hidrogênio virão dos gases hidrogênio e oxigênio, mas e o cálcio? O cálcio, ele é um metal. Toda vez que a gente tiver um metal, basta a gente colocar o símbolo do metal e colocar aqui sólido, exceto o mercúrio, que na natureza ele é encontrado no estado líquido, certo? Então, aí com isso a gente agora entendeu um pouquinho melhor como escrever reações de formação. É importante sempre lembrar que, como produto, a gente sempre vai ter o que a gente está formando e em um único mol desse produto, certo? E os reagentes sempre serão substâncias simples. Com isso, pessoal, é possível criar uma série de tabelas com valores de entalpias de formação. E estes valores de entalpia de formação que nós utilizaremos para calcular ΔH de várias outras reações. Nós já veremos aí. Então, por exemplo, aqui na nossa tabela, você tem aqui ó, CO, CO2, CH4 e assim por diante, e os valores de ΔH de formação padrão, certo? Em kJ por mol. Tá? Então, como produto, a gente sempre vai ter 1 mol de produto aí. Tá? E os respectivos valores. E é sempre importante lembrar que estes valores vão ser importantes para quê? Para que a gente calcule ΔH de outras reações. Como nós faremos isso? Nós utilizaremos a entalpia de formação nesta fórmula aí. Não se assuste que ela é mais simples do que você está pensando. Ela diz o seguinte, que ΔH da reação vai ser igual a essa letra aí, a letra grega sigma maiúscula, e significa somatória. Nada mais é do que você somar todos os valores que você tiver ali. Então, vai ser a somatória de quem? Somatória dos valores de ΔH de formação dos produtos, menos a somatória do ΔH de formação dos reagentes. Então, se a gente entendeu bem isso, o que a gente vai fazer é calcular o ΔH da seguinte reação. Então, perceba, a gente tem aí nossa reação, que é a decomposição da água oxigenada, tá? Liberação de oxigênio da água oxigenada, e para fazer isso, nós temos a seguinte tabela, os seguintes valores: o ΔH de formação da água e o ΔH de formação da água oxigenada. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer juntos, bem calmamente. Então, o valor de ΔH da nossa reação, que é essa que a gente quer encontrar, vai ser o seguinte: a somatória dos ΔH de formação dos produtos. Quem são os produtos? A água e aqui o oxigênio, tá bom? O ΔH de formação da água, se a gente olhar na tabela, é menos 286 kJ por mol. Só que olha só, a gente tem que considerar aqui que o coeficiente estequiométrico diz que nós temos 2 mols na reação. Então, vão ser 2 vezes menos 286. Mais, né, porque é somatória, o ΔH de formação do oxigênio. Tem um problema aí, que na nossa tabela não tem esse valor. Tá? Então, como que nós vamos encontrá-los? A gente precisa lembrar que, quando a gente estiver falando do estado padrão, de substâncias simples, ó, é o caso do oxigênio,
formado por um único tipo de átomo, certo? No estado padrão, nós estamos tudo falando aqui no estado padrão, o valor de ΔH de formação dele vai ser igual a 0, tá bom? Então, tranquilo aí. E continuando, calculamos a somatória de todos os produtos menos o ΔH de formação, a somatória dos ΔH de formação dos reagentes. Quem são os reagentes? Para a gente aqui é a água oxigenada, tá bom? Qual que então, se a gente olhar na tabela, nós veremos que o ΔH de formação da água oxigenada é 188 kJ por mol, certo? Nós olharemos então o coeficiente estequiométrico, então é menos 2 vezes o valor de ΔH de formação da água oxigenada, que é menos 188, tá bom? O valor aqui vai ser ΔH é igual a 2 vezes menos 286, que dá menos 572, mais 0, né? Nem vou colocar. E aqui, ó, só tem que tomar cuidado com o sinal, porque é menos com menos, a gente já sabe que o sinal aqui vai ser positivo. E 2 vezes 188 dá 376. Esse valor aqui, pessoal, vai dar o seguinte valor de ΔH, menos 196. O que, pessoal? Como nós estamos aqui com dados em kJ por mol, a nossa resposta também vai ser em kJ, mostrando para a gente que o quê? Que a decomposição da água oxigenada é uma reação exotérmica, porque deu um valor de ΔH negativo, certo? Na próxima aula, nós faremos uma aula só de resolução de exercícios para fixar bem essa questão de ΔH de formação, para ver se a gente entendeu mesmo o que são as reações de formação, o que são as entalpias de formação e como utilizar a entalpia de formação para cálculo de ΔH de outras reações, tá bom? E para finalizar a nossa aula de hoje, você sabe que eu sempre termino a aula com a indicação do dia, e hoje eu quero indicar para vocês um quadro muito bonito, o quadro do Pablo Picasso, que chama Arlequim, de 1923. O Pablo Picasso, que é conhecido pelo cubismo, também teve outras fases, essa é uma outra fase dele, e tem pinturas lindíssimas que valem a pena ser conhecida, tá? E essa é uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!